Oi, gente! Então, estamos aqui para mais uma aula para você aprender a detalhar em menos tempo e com mais qualidade utilizando o SketchUp Layout. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas informações de marcenaria que vão interferir no seu detalhamento, na qualidade do seu detalhamento. Então, o que interfere? Você precisa saber essas informações para fazer os seus detalhamentos em menos tempo e também com mais qualidade. Então, essas informações de marcenaria são muito importantes, tá? E além disso, eu vou fazer uma parte 2 dessa parte de marcenaria, porque tem muita informação rica dessa parte. Então, vocês vão ver aqui nessa aula como isso tudo vai funcionar. Vamos lá. Então, primeiro, quando a gente fala de marcenaria, a gente precisa saber os tipos de materiais que a gente vai utilizar, tá? Eu vou falar alguns materiais aqui que não são muito utilizados, mas que a gente às vezes precisa saber para não recomendar para o seu cliente. Então, a gente tem que saber muitas funções para quê? Para estar ligado em algumas questões do mercado, para seu detalhamento, obviamente, não sair da forma errada e com qualidade. Então, a gente tem o MDP, que ele é como se fosse um aglomerado. Então, ele é um material que ele não é tão maleável quanto o MDF, porque o MDF a gente pode fazer curvas, obviamente tem que cortar. E ele não é tão prensado, então ele acaba tendo uma qualidade inferior ao MDF. Então, o que acontece? O MDP, a gente tem daí o MDF em si. Então, o que é o MDF? O MDF, eles são as lâminas de madeira muito prensadas, mas são lâminas finas, às vezes um pó. E aí, o MDF, ele vai interferir o quê? No MDF, a gente sabe que a gente tem, obviamente, toda a parte interna e a parte da lâmina em cima, que já vem pronta de fábrica. E ela pode conter várias e várias cores, tá? Então, o que acontece? O MDF normal, ele não é resistente à água. E, no caso, é muito raro ter ali a questão de tu botar água, deixar um tempo em cima do MDF e ele não ficar inchado. Então, a gente sabe que, hoje em dia, a matéria-prima principal dos nossos projetos de interiores é o MDF. E a gente tem que compreender informações sobre ele. Então, a gente sabe que ele tem as lâminas, ele pode vir cru. Por quê? Para vir cru, a gente pode fazer a pintura, obviamente ele laqueado. A gente pode comprar lâminas prontas, que elas vão ser coladas em cima desse MDF cru. Então, às vezes tem, obviamente, as lâminas que tu consegue estar colando sobre ela. Tem ele utilizado com as lâminas naturais de madeira. Então, isso tudo são adaptações do MDF. Mas o clássico que a gente vê hoje em dia, que a gente utiliza muito, é o MDF já laminado, que vem pronto de fábrica. E aí a gente tem o MDF Ultra, que é aquele MDF que ele não é totalmente à prova da água, ele é resistente à água. Ele na verdade, ele funciona para áreas úmidas, então ele é resistente a essa umidade. Tu não pode deixar a água parada totalmente em cima dele. Ele vai aguentar muito mais que o MDF normal, mas na verdade ele é recomendado para umidade. Então, o que você pode fazer? Você pode recomendar nos seus projetos a utilização do MDF Ultra nas áreas molhadas. Então, tu sabe ali que pode dar algum problema de vazamento, né? Que pode acontecer alguma coisa na parte da pia, da lavanderia, dos banheiros. Faz a parte interna desse móvel utilizando o MDF Ultra. Ele é um pouco mais caro e geralmente só tem do tom branco, mas você pode recomendar somente naquele módulo mesmo, onde está inserida a cuba, o tanque ou a cuba do banheiro. Que isso vai facilitar para quê? Acontecer um vazamento e o MDF, se acontece um vazamento e fica um tempo ali, o MDF normal, ele já vai inchar na hora. O MDF Ultra, ele vai demorar um pouquinho mais, ele até vai acabar não inchando igual o MDF normal. Então, isso é uma função muito importante para você saber que você pode estar utilizando nos seus projetos. E além do MDF Ultra, também tem o MDF Ultra, geralmente é mais utilizado. Tem um que também funciona contra o fogo, ele é o corta-fogo, tem algumas funções também. E a parte interna dele, como o MDF Ultra é o verde, é vermelha. Aí a gente tem a parte da madeira maciça, então
Todos esses materiais são utilizados hoje em dia na parte, obviamente, dos projetos de interiores. Voltou muito a madeira maciça, mas com aquelas tábuas orgânicas. E a gente tem que saber como isso funciona também. Por quê? A madeira maciça, elas são chapas menores, muitas vezes. Só se, obviamente, eu quero comprar uma chapa inteira, não tem um valor agregado, vem de uma árvore específica. Mas as chapas, elas também têm umas medidas específicas. Então, às vezes, a gente vai ter que compreender que vai ter que unir para fazer uma mesa e tem que fazer um bom acabamento. Então, a madeira maciça é uma coisa que não se utiliza para fazer diretamente o mobiliário, dependendo, mas se utiliza para mesas, a parte mais orgânica da madeira, tá voltando a ser utilizada. Então, a gente tem que entender também os tipos de verniz que eu posso estar utilizando em cima dela para dar o acabamento, porque elas precisam desse acabamento, cera, verniz, para poder, obviamente, aguentar o tempo, né? Porque se ela acaba, eu posso invernizar, posso estar... Para quê? Para estar utilizando em bancadas, consigo. Então, só que tem que ser funções específicas e tem que ser vista para poder estar impermeabilizando toda essa madeira. E aí, a gente parte realmente para o MDF. O MDF, como eu falei, ele tem muitas cores, ó, várias cores que eles são aplicados sobre essa chapa, que é a parte de dentro dele. Então, a parte de dentro é crua. E a parte de fora tem milhões, milhares, nem consigo aqui passar para vocês todos os nomes existentes. Mas a gente precisa entender que o MDF funciona dessa forma. Ele vai fazer o quê? Hoje em dia a gente criou várias formas também de estar utilizando esse MDF de outros modos, né? Como a porta almofadada, que a gente criou aquele questão que não precisa mais laquear, que pode estar sendo feito aplicações. E também essa questão do arredondado. O MDF, você consegue fazer ele arredondado. Tem que, obviamente, ter um trabalho específico, mas você consegue. Porque ele tem a parte interna mais densa que o aglomerado. E aí, a gente tem que compreender que uma chapa de MDF, ela tem 1,83 por 2,75. 183 por 275 centímetros. E aí, o que acontece? A gente tem que entender que isso funciona dessa forma. Porque eu não posso especificar uma mesa de 5 metros achando que ela vai fazer inteira de MDF. Não. Eu tenho ali as medidas específicas. E além disso, a gente tem o quê? As espessuras específicas. A questão de 3 milímetros, 6 milímetros, 15 milímetros, 18 milímetros e 25 milímetros. Então, a gente tem que compreender qual o material que a gente está usando para fazer nossos projetos e para fazer nossos detalhamentos. Então, eu não vou desenhar uma bancada, vou botar uma porta de 1 centímetro. Com qual MDF eu faria uma porta de 1 centímetro? Não existe. Vou desenhar o interno de um armário, vou lá colocar 6 milímetros. Quando que um 6 milímetros vai aguentar dentro desse armário? Então, a gente tem que compreender essas informações. Qual é o tamanho de uma chapa? Qual é, obviamente, as espessuras que elas existem? Por quê? Porque isso vai interferir na qualidade do nosso detalhamento e também na otimização do teu tempo. Porque se eu estudo, se eu compreendo agora como funciona, eu vou projetar já da forma correta e quando partir para o detalhamento, eu já vou estar com isso pensado e já vai estar estudado todas essas informações. E é por isso que eu gosto de falar dessa parte, que eu tenho propriedade por conta, obviamente, também, que a minha família já tem uma marcenaria, uma parte que produz móveis sob medidas, então eu consigo estar ali, junto com os marceneiros e compreender funções. Eu vejo muito a evolução de tudo que aconteceu já nessa parte de marcenaria, mas sempre quando eu projeto, eu penso, eu preciso ter essa medida, espessuras que vão ser utilizadas, e isso facilita demais na hora do meu detalhamento. Então, toda essa história que aconteceu da minha família, no caso que eu tenho que eu estou nesse meio, facilita demais essa questão. Porque eu já vi muitos projetos chegarem lá no escritório, com medidas de 1 centímetro. E eu fico pensando, com qual MDF tu vai fazer 1 centímetro? Então, se você tem contato com esse tipo de pessoa, cara, aprenda. E vá, obviamente, corre atrás. Muitas vezes tem muitas informações na internet que dá para buscar. Para quê? Porque você vai fazer o seu detalhamento, então,
se você pensar na hora de projetar, você já vai fazer com que o seu detalhamento fique mais otimizado. E aí, a partir disso, ó, são essas essas espessuras que são as mais utilizadas, que são 6 milímetros, 15 milímetros, 18 milímetros e 25 milímetros. 6 milímetros a gente geralmente utiliza somente para aquela parte de aplicação, da parte do almofadado, que eu vou mostrar para vocês também um pouquinho mais para frente. 15 milímetros a gente utiliza para quê? Aquela caixaria interna, vamos supor, tem uma cozinha, a porta é uma coisa, a parte de dentro, aonde vai a prateleira também não é 15 milímetros, pode ser utilizado 15 milímetros, mas não recomendo. A parte interna é 15 milímetros, porque eu vou fazendo o quê? Um caixote de 2 portas, depois eu vou ter um caixote da parte das gavetas, depois outro caixote de 2 portas, e eu vou unindo essas informações, porque eu também não consigo fazer uma cozinha inteira e colocar uma prateleira inteira ali no meio. Eu tenho que fazer por partes e ela vai fazer o quê? Ela não é modular, ela é sob medida porque ela tem medidas específicas, mas ela vai funcionar com esses caixotes para facilitar o transporte também. E ele vai ficar muito mais firme, porque por mais que eu utilize 15 milímetros, também pode ser utilizado 18, eles vão tendo a união entre eles e isso vai fazer com que ele também fique um armário robusto, tá? E aí, além da gente compreender essa questão da medida total do MDF, da parte, quais são as espessuras mais utilizadas, 3 milímetros é raro, eu nunca vi basicamente usado. Existe para fazer coisas menores, tipo mais artesanato, mas para projetos de interiores, cozinha, tudo, né? Parte de marcenaria mesmo, a partir dos 6 milímetros é o que a gente utiliza. Inclusive, o 6 milímetros ele também é colocado na parte atrás do armário, ele é o fundo do armário, 6 milímetros. E aí, o que acontece? A gente precisa saber o quê? Tamanhos de painéis e móveis que não contém emenda, então isso vai interferir na medida que a gente tem da chapa, espessuras de engrossos de móveis, espessuras de caixarias e espessuras de prateleiras. E aí, como é que funciona? A gente vai fazer o quê? Eu vou demonstrar para vocês algumas informações que acontecem nessa questão mais ampla da parte da utilização do MDF. Porque isso vai facilitar lá para frente, obviamente, o seu detalhamento. E aí tem muito mais funções que a gente pode falar, que são informações de marcenaria que vão fazer com que o teu detalhamento tenha muito mais qualidade, que é a questão de portas, que a gente pode falar, quanto que eu tenho que ter, máximo que eu posso ter de uma porta, que ela pode ser a 60, mas eu tenho que utilizar mais dobradiças. Então, essas informações são necessárias saber quando você está projetando. Eu não consigo fazer uma porta de 1 metro e achar que ela vai abrir, se é uma porta de abrir. Mas uma porta de correr, ela pode ter 1 metro. Então, essas informações é que eu vou passar para vocês mais adiante nas outras fases dessa aula. Então, fiquem ligados sempre aqui no YouTube, porque a gente sempre vai estar trazendo coisas novas também sobre essa parte de marcenaria interferindo na qualidade do seu detalhamento. E aí, a partir disso, tamanhos de painéis e móveis sem emenda. Essa imagem é de um projeto. Vocês conseguem perceber se tem alguma emenda aqui nesse painel? Nessa visualização não é possível vendo essa questão. Mas, deixa eu passar aqui, esse painel ele é em 3 partes. O que acontece? Sempre quando a gente projeta, a gente tem que compreender o quê? A gente vai fazer um negativo, a gente vai ter uma junta seca, a gente vai funcionar como para detalhar isso? Então, esse painel aqui, ele não aparece em emenda por conta do tipo de material, que é um material amadeirado. Então, ele não aparece por conta que ele foi unido a esses veios, então ele disfarça muito bem. E aí, o que acontece? Esse painel, ele era em um apartamento. Então, isso também tem que ser levado em conta, que eu não consigo levar um painel, por mais que eu consiga fazer um painel com essa medida de 1,83 m por 2,75 m, que é uma chapa inteira, eu não consigo carregar um painel desse para cima de um apartamento dentro de um elevador, só se eu quiser trazer um guindaste, mas não faz sentido nenhum. Então, eu consigo fazer o quê?
junta seca. Aqui foi utilizado a questão da junta seca para eu poder unir esse painel. Então, eu tenho a limitação do tamanho do MDF e eu solucionei com essa questão da junta seca. A partir disso, aqui, ó, a gente percebe essa mesma junta seca, agora a gente consegue ver, em um painel que é liso. Eu não conseguiria trazer esse painel inteiro. Aqui ele foi feito o quê? Essa parte de baixo, essa parte da ripa e essa parte de cima. Eu não consigo levar um painel desse inteiro, por mais que ele tenha a largura da chapa. Eu tenho que fazer uma divisão. E aqui optamos pela junta seca novamente, porém, como é uma textura lisa, ela vai aparecer. E isso você tem que informar aonde você quer essa junta seca no seu detalhamento. Por quê? Ah, então beleza, o marceneiro vai vir e vai fazer uma aqui no meio, ó. Isso pode acontecer, tá? Como marceneiro, obviamente, ele teria uma noção que tem uma prateleira aqui e a gente conseguiu esconder uma parte dessa junta seca. Mas pode acontecer, não, beleza, eu vou fazer aqui, separo aqui no meio, levo em 2 painéis para eu conseguir levar para esse apartamento. Então, por isso que é a importância de vocês saberem quando produzirem o detalhamento para ter qualidade aonde vai estar essa junta seca ou um negativo, que muitas vezes a gente não consegue fazer o negativo, que é mais profundo, um pouquinho mais fininho, para ficar um detalhe um pouquinho não tão chamativo. Aqui fizemos a junta seca. Aqui é uma outra opção que a gente comentou. Foi feito negativo, mas no caso é um ripado. Então, esse painel ele também não é inteiro. Ele também foi feito uma divisão para conseguir levar. Mas a ripa, ela disfarça, porque eles conseguem encaixar e colocar uma ripa onde eu tenho a emenda. Então, isso é mais uma questão que a gente pode estar utilizando esse efeito de ripado para esconder essa questão das emendas. Ou junta seca, ou o ripado, ou a parte de faz um negativo menorzinho ali para poder unir essas chapas que eu não consigo trazer inteira. E aí, Maria, como que eu trago isso no meu detalhamento? Não foi nesse painel aqui, porque esse painel ele realmente vai inteiro, porque eu consigo levar, que é uma casa. Então, o que acontece? Aqui, ó, nesse painel aqui, eu coloquei, ó, onde estão as juntas que eu tenho, porque eu sei que essa altura aqui é 2,45, porém a chapa, ela vai ter a textura do painel. E aí, eu corto aqui a junta seca bem na altura que vai ficar depois o criado mudo, a mesa lateral. E eu informo onde tem, ó, junta seca. Aqui, no caso, é dividido em 3 pedaços. Aqui, eu cotei ela para informar essa função onde ela está acontecendo. Eu fiz um negativozinho direto no 3D. E aí, eu informei que era uma junta seca, não era um negativo. Porque eu consigo unir essas informações. E aí, a partir disso, a gente também precisa saber das espessuras de engrosso do móvel. Não adianta nada eu criar lá... Deixa eu pensar. Um móvel com uma espessura de 11,25. Tá, obviamente ninguém vai criar isso, né? Mas pode acontecer. 10,05. Beleza. 10,05, 10,5 no caso. Eu tenho que saber como é que funciona, porque o engrosso, ele é a partir das espessuras do MDF. Então, aqui, ó, eu tenho 3 centímetros de engrosso, que é um MDF de 15 mais um MDF de 15. Então, são 2 MDFs de 15 calculando 3. Eu posso fazer 3,6, que é cada um 2 de 18. 1,8 centímetros eu consigo fazer essas espessuras. Então, eu tenho que saber quanto que eu quero. 6 também dá. Então, eu quero 5,5. Quais MDFs que eu vou ter que utilizar para fazer esse engrosso? Então, isso tudo é a questão de que eu tenho que compreender com qual material eu estou utilizando para sair correto no meu detalhamento. Aqui no caso, ó, foi utilizado só 18 milímetros nessa lateral. O restante das laterais, ó, vocês estão vendo que elas não estão aparecendo. Então, elas já são a parte interna, o caixote. Então, foi usado para ficar uma lateral inteira aqui até o chão, tá? Então, eu posso usar 3, eu posso usar 3,6, eu posso usar 5, que são 2 de 2,5. Eu posso usar 3,6, eu posso usar 4,5, que são 3 de 15, então isso tudo vai interferindo no meu projeto. E aí, como eu informo? Obviamente, na questão de cotas. Então, aqui tem a cota, aqui no caso, ó, vocês estão vendo que é 2, que é 1,8, tá? Que tem aqui esse engrosso. Aqui o engrosso é de 5, então,
essa utilização que a gente tem para poder demonstrar essa questão de engrosso. Mas é mais para a gente poder saber como informar, né, quais que são utilizados. Espessuras de caixarias. Esse armário é um armário que ele tá com as portas, vamos supor. Aqui eu tenho a lateral e a minha porta tá vindo aqui por cima. Então, eu não tô vendo nenhuma lateral, eu só tô vendo a minha porta. A gente diz como batendo por cima. Então, eu não vejo nenhuma lateral. E aí, acaba que todo o corpo desse armário já é a parte de caixaria dele. Então, fica 18 milímetros. Porque fica uma coisa mais firme, obviamente, do que os 15 milímetros. Então, a gente tem a caixaria toda aqui com 18. E esse armário interno, ele foi feito no mesmo material da parte externa. Aqui, no caso, ó, esse aqui é um armário normal. Então, ele pode ser feito toda a caixaria interna, por mais que ele não seja normal, porque ele tem a parte interna também em MDF de madeirado, do que ao invés de branco. A caixaria dele é de 15 milímetros. Aqui em cima é reforçado porque é uma porta de correr com um sistema Dominus ou SS200, então tem que ser reforçado, mas a caixaria deles é 15 milímetros. Por quê? Porque eu vou ter a estrutura externa, que nesse caso é uma estrutura externa de 5 centímetros. Então, a gente tem a caixaria de 15 e a estrutura de 5. Então, a gente viu toda a parte ali pode ser só 18, com as portas batendo por cima, que vai ser essa questão aqui. E aqui a gente tem o 15, que é o armário normal. Então, eu vou ter a caixaria de 15 e a parte externa. Então, isso eu vou utilizar para armários, guarda-roupa, roupeiros e também armários de cozinha. Obviamente, se eu não tiver aquele engrosso, que seria, no caso, se eu fizesse algo relacionado a esse engrosso e as portas internas. Aí, eu teria que ter um engrosso de 3 mais uma caixaria de 15 interna. Tá? Então, ficaria, no caso, um engrosso mais uma caixaria. Então, hoje em dia, a gente utiliza muito esse batendo por cima, porque além de ficar clean e moderno, ele não perde tanto espaço. Por quê? A gente precisa ter um engrosso interno para a dobradiça poder funcionar. Porque se eu tenho só um engrosso da parte de fora, eu tenho que utilizar um outro tipo de dobradiça ou ela não funciona para abrir a porta com a distância que eu preciso ter. E aí, a gente vai para a parte de espessuras de prateleiras. As prateleiras, elas podem ser utilizadas em 18 milímetros. Eu não recomendo utilizar de 15, porque ela vai empenar muito mais fácil. E quando eu tiver prateleiras muito longas, eu posso fazer o quê? Geralmente a prateleira vai pender na parte frontal primeiro, porque ela vai fazer assim, ela vai envergar, porque o MDF, ele empena dependendo das circunstâncias. Se eu colocar muito peso, se eu fizer uma porta muito grande. Então, o que acontece? Eu posso fazer o quê? Por mais que seja 25 milímetros, e eu tiver vamos por lá, de 1,20 m, quiser colocar uma prateleira, se eu botar 18 e se eu botar 25, o 25 também vai envergar. Talvez um pouquinho menos que o 18, mas ele vai envergar. O que eu posso estar fazendo? Posso estar colocando uma de 18 milímetros. E na parte frontal, vamos supor, eu estou olhando aqui a prateleira. Nessa parte frontal, agora eu fiz um corte dela. Eu posso fazer o quê? Fazer uma ranhura, somente um pouquinho assim, e colocar um ferro ali dentro. E depois passar aqui, ó, a fita borda. E aí ninguém vê que tem um ferro ali. Uma chapa inteirinha, de ferro. Fora, né, na minha prateleira, e venho e fecho com a fita borda, colo a fita borda. E aí, isso vai evitar que tua prateleira faça isso, porque o ferro, ele vai impedir essa questão do empenamento. Então, isso facilita. Então, prateleiras nunca utilizem de 15 milímetros, porque vai empenar muito fácil. Qualquer peso que o teu cliente colocar, vai empenar. Utilizem 18 e, se for possível, coloquem nas prateleiras o ferrinho na frente, que vai facilitar muito. E uma questão muito importante, e a porta almofadada, como ela funciona? A porta almofadada é um MDF
na verdade, 18 ou 15. Geralmente utilizam o de 15, aqui eu coloquei 18, mas pode ser o de 15, tá? Utilizam o de 15 com 6, então ela vai ficar 2,3. A porta normal, sem o almofadado, é 18. A porta com o almofadado é de 15 milímetros, tá? Aqui é 15 milímetros. E aí ela vai ficar com 2,3 na 2,15 vai ficar com 2,1 e a porta normal tem 18. Então ela fica um pouquinho mais grossa quando ela é almofadada, tá? E aí o que acontece? A almofadada é assim, o MDF de 15 e o MDF de 6 milímetros e depois eles colam aqui em cima. Nessa questão de fazer em MDF. Se eu for fazer ela laqueada, eu só vou fazer a usinagem, né? Fazer toda a usinagem e vou laquear essas portinhas. Vou fazer um frizinho. E aí, o que acontece? Tem essa aqui que é a almofadada normal, que eu tenho só um aplique. E essa daqui da imagem. Como funciona essa da imagem? Eu tenho a de 15, tem, ó, é 15 de novo aqui. A de 6 por fora, deixo mais ou menos 1 centímetrozinho, 1,5 centímetro, acho que não, ficou 1 centímetro. E mais uma parte, e os dois são colados nessa chapa aqui. Então, é assim que funciona a porta almofadada, tá? E eu quero dizer para vocês que a questão da porta almofadada é muito... Ela acontece que pode também acontecer empenamento porque é colado, mas acontece se você utilizar uma porta muito grande. Ah, vou utilizar uma porta de 60 por 2 metros e alguma coisa. E aí você pode fazer o quê? Que nem eu comentei aqui, cuidar no uso de portas muito grandes. Por quê? Ela pode ocasionar o empenamento. Mas a gente pode fazer o quê? Utilizar um desempenador. Então, na parte de trás da porta, ela vai ficar assim, ó. E aí, ele vai chavear ali, na parte do desempenador, para a porta voltar ao normal e ficar reta. Então, essas questões a gente tem que saber também nas funções do MDF, que ele pode entortar, principalmente quando eu tenho uma porta muito grande e ainda apliquei um MDF sobre ela, um outro MDF, porque ele é colado. Então, ela vai ter a tendência de estar envergando. E aí, a solução, uma das soluções, é colocar o desempenador. Pode ser que ela volte, pode ser que ela não volte. Então, não recomendo fazer uma porta muito grande utilizando o almofadado, tá? Então, gente, outra coisa que eu queria passar para vocês, que vai ser na parte 2, então, dessa parte de marcenaria, é essa questão de tamanhos de portas, de correr, basculante, para que elas funcionem da forma correta. Então, gente, vejo vocês nas próximas dicas para vocês aprenderem a detalhar em menos tempo e com mais qualidade utilizando o SketchUp e o layout.